Capítulo 13, Juízes. Subtítulo: O nascimento de Sansão na época do domínio filisteu. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, ele os entregou nas mãos dos filisteus, durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril. Nunca lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: És estéril, e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. Agora toma cuidado e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque engravidarás e terás um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, de Deus, desde o ventre da mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Então a mulher entrou e contou tudo ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Seu semblante era como o de um anjo de Deus. Sua aparência era temível. Não lhe perguntei de onde era, e ele não me revelou seu nome, mas me disse: Tu engravidarás e terás um filho. Por isso, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da mãe até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor: Senhor meu, suplico-te que o homem de Deus que enviaste venha até nós mais uma vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus foi falar com a mulher mais uma vez, quando ela estava sentada no campo. Mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu depressa até sua casa para dar a notícia ao marido e lhe disse: Apareceu aquele homem que veio falar comigo outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu sua mulher. Quando chegou perto do homem, perguntou-lhe: És tu o homem que falou com minha mulher? Ele respondeu: Sou eu. Então Manoá disse: Quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino e o que ele fará? O anjo do Senhor respondeu a Manoá: Tua mulher terá de cumprir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer de nenhum produto da videira, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura. Cumprirá tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Fica conosco, para que preparemos um cabrito para ti. Mas o anjo do Senhor disse a Manoá: Mesmo que eu fique, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, oferece-o ao Senhor. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Manoá ainda perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que te honremos quando se cumprir a tua palavra. O anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e o ofereceu ao Senhor sobre a pedra. E o anjo fez maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu com ela. Quando Manoá e sua mulher viram isso, caíram com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá nem a sua mulher, Manoá compreendeu que era o anjo do Senhor e disse à sua mulher: Certamente morreremos, pois vimos a Deus. Mas a mulher lhe respondeu: Se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereais das nossas mãos, nem teria nos mostrado todas essas coisas, nem teria nos revelado o que nos revelou. Depois disso, a mulher deu à luz um filho, a quem chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Capítulo 14. Juízes. Subtítulo: O casamento de Sansão. Sansão desceu a Timnate, e ali viu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando subiu para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher em Timnate, uma das filisteias. Trazei-a para que seja minha mulher.
Mas seu pai e sua mãe lhe responderam: Acaso não há mulher entre teus parentes, nem entre todo o nosso povo, para que vás tomar mulher entre os filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: Toma-a para mim, porque ela me agrada muito. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época os filisteus dominavam Israel. Sansão desceu a Timnate com seu pai e sua mãe. Ao chegarem às vinhas de Timnate, um leão novo o atacou, rugindo. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com as mãos vazias, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Depois disso, desceu e falou com a mulher, que lhe agradava muito. Passado algum tempo, Sansão voltou para casar-se com ela, e, quando saiu do caminho para ver o cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando encontrou seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles também comeram. Mas não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Subtítulo: O enigma de Sansão na festa de casamento. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim costumavam fazer os noivos. Quando ele chegou, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse: Vou propor-vos um enigma. Se o decifrardes e descobrirdes nos 7 dias da festa, eu vos darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas, se não conseguirdes decifrá-lo, vós me dareis as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa. Então eles disseram: Propõe o teu enigma, nós o ouviremos. Então ele disse: Do que come saiu comida, do forte saiu doçura. Mas eles não conseguiram decifrar o enigma em 3 dias. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Convence teu marido a revelar o enigma. Se não conseguires, vamos atear fogo em ti e na casa de teu pai. Acaso nos convidastes para roubardes o que é nosso? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tu me odeias e não me amas, pois propuseste ao meu povo um enigma e não o revelaste a mim. E ele disse: Não o revelei nem a meu pai nem a minha mãe. Por que deveria revelá-lo a ti? Por isso ela chorou diante dele durante o restante da festa. No 7º dia, ele lhe revelou o enigma, pois ela o importunava. E ela revelou o enigma a seu povo. Então os homens da cidade, ainda no 7º dia, antes do pôr do sol, disseram a Sansão: O que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão lhes disse: Se não tivesseis arado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 homens de lá, tomou-lhes as roupas e as deu aos que responderam ao enigma. Depois disso, subiu enfurecido à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi entregue a um dos amigos que havia sido seu companheiro. Capítulo 15. Juízes. Subtítulo: Sansão incendeia as plantações dos filisteus. Alguns dias depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e lhe levou um cabrito, e disse: Vou entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo-lhe: Na verdade, eu estava certo de que a odiavas, por isso a dei ao teu amigo. Mas a irmã mais nova não é mais bonita do que ela? Toma-a então em seu lugar. Mas Sansão lhes disse: De agora em diante não serei culpado se fizer algum mal aos filisteus. Então Sansão foi, apanhou 300 raposas, pegou tochas e, amarrando as raposas aos pares pelas caudas, prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois ateou fogo às tochas e soltou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim queimou tanto os feixes quanto o cereal que colheriam, e também as vinhas e os olivais.
E os filisteus perguntaram: quem fez isso? E disseram a eles: Sansão, o genro do Timnita, porque este tomou a mulher de Sansão e a deu ao seu amigo. Então os filisteus foram e atearam fogo nela e em seu pai. Sansão lhes disse: é assim que fazeis? Pois sossegarei somente depois de ter me vingado de vós. E Sansão os feriu, impondo-lhes grande matança. Depois disso, desceu e foi habitar numa caverna da rocha de Etã. Subtítulo: Os homens de Judá amarram Sansão. Então os filisteus subiram, acamparam em Judá e se espalharam na região de Lei. E os homens de Judá lhes perguntaram: por que subistes contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar Sansão e retribuir-lhe o que nos fez. Então 3.000 homens de Judá desceram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: tu não sabias que os filisteus dominam sobre nós? Então, por que nos fizeste isso? E ele respondeu: só lhes fiz o que fizeram a mim. E disseram-lhe: descemos para amarrar-te, a fim de entregar-te nas mãos dos filisteus. Sansão disse-lhes: jurai-me que vós mesmos não me matareis. E lhe responderam: não, não te mataremos, mas apenas te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. E amarrando-o com 2 cordas novas, tiraram-no da rocha. Subtítulo: Sansão mata 1.000 homens com a queixada de um jumento. Quando ele chegou a Leí, os filisteus foram alegres ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que amarravam os seus braços se tornaram como fios de linho queimados, e os laços caíram das suas mãos. Ele achou uma queixada de jumento, ainda fresca, apanhou-a e matou 1.000 homens com ela. Sansão disse: com a queixada de um jumento fiz deles montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento matei 1.000 homens. Depois de dizer isso, jogou fora a queixada e aquele lugar passou a chamar-se Ramat-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: tu deste este grande livramento pela mão do teu servo. Agora morrerei de sede para cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor abriu a fonte que está em Leí, e dela saiu água. Depois que Sansão bebeu, recuperou as forças e reanimou-se. Por isso, a fonte passou a ser chamada En-Acoré, e está em Leí até hoje. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos, na época dos filisteus.